13ª etapa do Tour de France 2024, uma etapa de 165 km, 2.000 de subidinha acumulada, tacaceira do começo ao fim, vento cruzado, Renko atacando, Vingegaard atacando, Pogacar atacando, enfim. A etapa que era para ser uma etapa tranquila, que vai para o sprint e os GC ficam ali fazendo seu regenerativo, não foi bem assim. Inclusive teve gente indo para o sprint, gente que amanhã vai ter que disputar a alta montanha correndo sprint. Hoje tem um meme sobre isso que eu vou contar para vocês. Antes, 2 pontos que eu quero trazer. O primeiro deles é essa jersey aqui que eu estou usando. Você pode adquirir ela por apenas R$155. A gente está relançando ela. Quem faz essa jersey? A La Maglia, que confecciona, que personaliza ela para nós. Por apenas R$155, o link está aqui na descrição. Você que está aqui no dia a dia com a gente, que quer apoiar o nosso trabalho, ou que quer fazer parte do nosso time, essa é uma forma adquirindo a jersey. Corte a laser, zíper full, a barrinha dela de silicone, enfim. Qualidade La Maglia com qualidade alta performance disponível para você aqui no link. Após assistir o resumo da etapa, você clica aqui no link e garante a sua, beleza? Outro ponto que eu quero trazer aqui para você, essa notícia não tão boa, a gente infelizmente hoje, diante de algumas baixas que tivemos no pelotão, 2 baixas foram bem significativas, que é Primož Roglič e o Ayuso. O Roglič, que sofreu a queda ontem, hoje infelizmente não alinhou para a largada, inclusive tem relatos de pessoas que o viram no hotel durante o café da manhã e relataram que ele estava com bastante dificuldade para caminhar, provavelmente bastante dolorido da queda. E a outra baixa foi o Ayuso com Covid, um alerta vermelho, inclusive a Quick-Step hoje, a equipe do Renko, eles estavam todos de máscara alinhados para a largada porque o Covid está no pelotão. Já teve um outro atleta de uma outra equipe que também abandonou porque estava com Covid. Voltando a falar do Roglič, o Roglič, pessoal, parece que ele tem uma maldição em cima dele. É impressionante como ele cai, impressionante. A ESPN Ciclismo, inclusive, colocou ontem no Instagram deles, reportando que desde 2020 até agora, o Roglič que sofreu 20 quedas no pelotão em competições. É muita coisa. E o detalhe é que, assim, algumas dessas quedas não foi simplesmente caiu, ralou, seguiu. Foram quedas que avassaladoras, como essa, por exemplo. É uma baixa muito dura para ele, para sua equipe. Essa é a principal prova do ano. E ele caiu na quarta-feira, e aí caiu ontem novamente. Eu lembro de uma queda que o Primož Roglič teve na Vuelta à Espanha de 2022. Ele ficou destruído, ele estava numa fuga, rodando, ele estava indo para o sprint, bateu na roda de quem estava na frente dele, se machucou muito, acabou a Vuelta à Espanha ali para ele. Inclusive o Roglič, que antes era esquiador, olha esse vídeo que eu estou colocando desse acidente que ele teve enquanto esquiava. Depois desse acidente, que foi em 2007, ele abandonou o esqui e migrou para o ciclismo ou ficou apenas no ciclismo, porque geralmente os esquiadores profissionais têm o ciclismo como segunda modalidade para ajudar na sua preparação física. Esse acidente que ele sofreu em 2007 quase morreu, né? E no ciclismo, graças a Deus, está longe dessas possibilidades, mas ele realmente tem um histórico de muitas quedas. Essa queda de ontem parece que é uma queda de besteira, parece não, foi uma queda de besteira. Olha as imagens que eu estou colocando para vocês. Só que, gente, especificamente sobre essa queda de ontem, o Roglič estava mal posicionado. O que a gente vê durante todas as etapas planas e com possibilidade de fuga ou sprint no final? Durante toda a etapa, independentemente se tem uma fuga lá na frente ou não, Renko, Vingegaard e Pogacar estão sempre andando na frente. Mesmo que às vezes eles estejam um pouco expostos ao vento, com nem tão protegidos disso, ou no vácuo, mas eles estão sempre na frente, justamente para saírem de quedas. Aí eu me pergunto, olha só, teve uma queda ali no meiozinho do pelotão, no meiozinho da frente, mas não foi na frente, né? Foi ali na rua intermediária da frente para o meio. E o Roglič não caiu de cara, ele veio ainda e passou por cima do ciclista da Astana. Ele não deveria estar ali nunca, o Roglič tinha que estar lá na frente, com pelo menos 3, 4 ciclistas da equipe dele, protegendo ele, conduzindo ele. Como diz a minha mãe, algumas coisas podem ser evitadas, Cristiane. Enfim, não estou aqui para julgar, só estou falando uma conduta que geralmente se tem
com os líderes que não é naquele momento. A maioria das etapas eu não vi o Roglic tão bem posicionado quanto esses outros 3 nomes que eu falei para vocês. Algumas vezes ele estava ali, mas muitas vezes desprotegido também, tá? Vamos para a etapa de hoje? Como eu falei, hoje na etapa tinha muito vento cruzado e em alguns momentos as equipes tentaram, principalmente as equipes que não tinham sprinter, tentaram fazer alguns movimentos ali, atacar para esse pelotão se quebrar. Ele foi se quebrando ao longo da etapa, não foi o pelotão inteiro para a chegada. Ele foi se quebrando, principalmente ali nos últimos 40 quilômetros, que teve muitos ataques, muitos ataques. No começo da etapa, a UAE tentou lançar o Yates numa fuga, tinha uma fuga de 3 caras lá na frente, e aí a UAE tentou lançar o Yates numa fuga intermediária para tentar chegar lá na frente. Para quê? Para fazer a Visma e a Ineos trabalharem, porque o Yates, de certa forma, pode ameaçar um pouquinho o Carlos Rodrigues, o Vingegaard. Eu acho que ele não ameaça, porque ele vai ter que trabalhar muito antes de chegar a ameaçar. Mas eu acho que essa foi uma estratégia que a Emirates teve ao lançar o Yates nessa fuga. Não vingou a fuga lá na frente, voltou todo mundo pro pelotão e aí ficava esses ataques intermediários, não apenas por causa do vento, mas outras tentativas de fuga também, até mesmo faltando ali 4, 5 km, tentativa de fuga e o pelotão muito arisco, graças a Deus não teve tantas quedas. Teve uma queda indo para o sprint ali nos últimos 600 metros. Bom, a Visma hoje se movimentou bastante ali nesses últimos quilômetros, além de ter atacado e tal, claramente queria levar a Wout van Aert para a chegada, e assim o fez. Levou o Laporte, que foi para fazer o lead-out para o Wout van Aert, mas o Laporte trabalhou muito antes, até chegar nos últimos metros ali para ele fazer esse lead-out, que o Van der Poel, inclusive o Philipsen hoje me fez queimar a língua, hein? Eu tenho que reconhecer isso e eu já conto pra vocês por quê. Mas o Laporte vai tentar fazer o que o Van der Poel faz pro Philipsen, mas a gente tem que entender que, primeiro ponto, o Laporte não é o Van der Poel, e segundo ponto, que o Laporte trabalhou muito antes, até chegar o momento pro sprint. E aí, nessa embalada final, o Laporte abriu muito cedo pro Wout. O Wout estava encaixadinho na roda dele ali. O Laporte abriu, o Wout olhou para o lado para ver quem ia partir. Ele perdeu a aceleração. No que ele perdeu essa aceleração, o Philipsen veio e abriu o sprint dele. O Wout teve que reacelerar. Aí foi junto, mas não chegou a colocar. Segunda vitória de etapa para o Philipsen, que não desiste nunca, né? Por que ele queimou minha língua? Porque ontem eu falei que ele é dependente do Van der Poel para fazer o sprint dele com excelência. O Van der Poel hoje não estava na ponta para fazer o lead-out para ele. Ele se agarrou. Inclusive, justiça seja feita, basicamente as equipes hoje não conseguiram se organizar para fazer um sprint, né, organizadinho, e as equipes levando seus sprinters. Foi se agarrando, porque igual eu falei, durante toda a etapa foram muitos ataques e o pelotão foi reduzindo, inclusive nos últimos quilômetros, muitos ataques e o pelotão cada vez mais reduzido. Quem sprintou hoje, resultado da etapa, vamos organizar essa casa aqui. Então, diante disso, Philipsen foi o campeão do dia, Wout van Aert, segundo colocado. Pascal Ackermann, que eu acho que é a 4ª vez que ele faz um top 4, um top 3, né, no Tour de France, mas não consegue passar disso até então, né? Pascal Ackermann, da Israel, na 3ª colocação, e Biniam Girmay na 4ª colocação. Essa disputa pela camisa de pontos tá bem acirrada. O Philipsen, ontem o Philipsen fez 4º, o Girmay ganhou. Hoje o Philipsen ganhou, o Girmay fez 4º, então estamos no 0 a 0 nos últimos 2 dias de sprint. O Wout van Aert mais uma vez segundo colocado, uma excelente performance, porque inclusive ele também trabalhou muito durante a etapa nesses ataques intermediários. O Philipsen, o Girmay, o Pascal Ackermann, sempre ali muito guardado, só seguindo o fluxo, e o Wout atacando. Conseguiu uma 2ª colocação, passou ali roda a roda com o Philipsen, então foi bem legal. Quem foi pro sprint hoje? Tadej Pogacar. Tadej Pogacar hoje foi 9º colocado da etapa de sprint, gente. E foi sprint mesmo.
Aí, algumas pessoas até tirando, eu falei, o que o Tadej Pogacar estava fazendo no sprint? Aí o pessoal falou que ele estava treinando, porque ele não engoliu a derrota dele pro Vingegaard, então ele tá treinando para ver se ganha a próxima. Mas o fato é que o Tadej Pogacar realmente falta juízo para ele às vezes, né? Porque amanhã a gente tem uma etapa duríssima, domingo a gente tem outra etapa duríssima, a gente vai ter uma terceira etapa, uma terceira semana muito dura. Ao invés dele só seguir o fluxo e seguir, gente, era óbvio que o Pogacar não tinha condições ali de fazer um top 3 para colocar alguma bonificação no Vingegaard. Eu fico pensando, será que o DS, o manager, alguém da UAE não consegue dominar esse menino, não consegue controlar esse menino? Eu tenho um atleta que ele fala pra mim que treino longo e competição pra ele só vale a pena se ele chegar em casa sem a alma. Tem que largar tudo no meio do caminho. Eu tô achando que o Pogacar é desses aí, porque ele ir pro sprint hoje, enfim, vamos ver. Amanhã tem montanha, altíssima montanha. Amanhã começa a segunda parte do Tour de France. Uma parte do Tour de France se resume primeira e segunda semana. A segunda parte do Tour de France se resume... Desculpa, primeira e segunda semana, isso. E a terceira parte do Tour de France se resume à terceira semana. Agora, tudo aquilo que a gente vivenciou, pensou, esperou, tem como expectativa nos últimos 3 meses. Por que nos últimos 3 meses? Porque desde que Jonas Vingegaard sofreu seu acidente, muito se falava sobre a possibilidade dele ir para o Tour, se ele fosse, como ele estaria. A gente já sabe que ele está numa forma física excelente, inclusive o Pogacar declarou que, olha, eu acho que com a performance do Vingegaard hoje, que foi na etapa de quarta-feira, é notável que ele está na melhor forma física da sua vida, e as pessoas podem ver que isso que nós estamos numa disputa justa. Porque eu acho também que o Pogacar poderia estar um pouco incomodado com essa questão, assim, tipo, todas as vezes que ele colocava um tempinho ali no Vingegaard, era sempre assim, tipo, mas o Vingegaard, fica meio que aquela coisa assim, tipo, tá batendo em manco, sabe? Então, talvez ele se sinta um pouco aliviado que o Vingegaard mostrou pro mundo que ele está numa excelente forma física e que ele tem plenas condições de bater Tadej Pogacar na montanha e nas montanhas que vão por vir. Amanhã, como eu falei, eles vão ter duas HC, eles vão ter uma etapa de 151 km para subir 4.000 metros. Não é uma etapa que sobe tanto quanto a de quarta-feira, mas que eu acho que vai rolar ataque, principalmente do Pogacar. O Vingegaard novamente vai ser cirúrgico, deixando o Pogacar gastar para depois tirar a sua diferença aos poucos. E amanhã começa tudo, gente. Amanhã o bicho pega. Deixa aqui sua opinião. Eu estarei aqui amanhã contando as emoções, porque eu tenho certeza que vai rolar muitas emoções para vocês da 14ª etapa do Tour de France 2024. Até! Tchau, tchau!